E aí, pessoal, aqui a gente já vai para um outro conceito, né, de inteligência artificial ou IA. A gente entende isso como computadores ou máquinas capazes de simular a capacidade ou inteligência humana para realizar tarefas ou solucionar problemas, aprender, perceber, decidir, pensar de forma inteligente. Pessoal, a gente viu que com a terceira revolução industrial, a gente teve uma grande automatização, né? Uma grande modernização e automatização, né? Principalmente dos meios de produção. Então as máquinas ali cada vez mais substituindo os trabalhadores, né? Então aqui na quarta revolução industrial, pessoal, a gente já está começando a ver, né, as máquinas não só apenas substituindo os seres humanos ali no trabalho mecânico, no trabalho repetitivo, mas dá a essas máquinas uma capacidade de raciocínio, uma capacidade de inteligência humana para solucionar problemas que até então que a gente considera que só pessoas conseguem resolver. A gente vai entender isso um pouco melhor. E aí é justamente a inteligência artificial, né, que busca dar esse conhecimento, essa inteligência, a máquina pensar de forma inteligente. Para a gente entender isso um pouco melhor, eu trouxe aqui 3 quebra-cabeças, tá? Então a gente tem um quebra-cabeça 2x2, de 4 peças, né? Então, se a gente fosse testar todas as combinações possíveis desse quebra-cabeça, como a gente poderia pegar essas 4 peças e posicionar ela de diversas formas diferentes, a gente teria 24 combinações. Se a gente pegasse um quebra-cabeça 3x3, a gente teria 362 mil combinações. E se a gente pegasse um 8x8, a gente teria 10 elevado a 89 combinações possíveis. E se a gente testasse essas combinações, 1 bilhão de combinações por segundo, a gente levaria de 10 elevado a 69 milênios para testar todas as combinações. Pessoal, e eu tô trazendo isso aqui justamente porque a gente, como ser humano, a gente olha um quebra-cabeça e a gente não vai resolver ele testando combinações, né? Esses quebra-cabeças aqui mesmo, a gente vai resolver em questão de minutos, né? A gente vai interpretar o problema, a gente vai ver as peças ali embaralhadas, a gente vai começar a separar, vai começar a montar ali do jeito que parece que tá formando alguma coisa e vai resolver o quebra-cabeça, né? E é justamente essa a ideia por trás da inteligência artificial. É dar a capacidade dos computadores deles raciocinarem dessa forma como a gente, eles verem um quebra-cabeça, interpretarem o problema, raciocinarem e resolverem, né? Um computador, a gente vem explorando desde então a capacidade computacional que eles têm de realmente realizar cálculos de forma muito rápida. Mas se a gente visse aí mesmo, né, esse quebra-cabeça 8x8 levaria anos para um computador mesmo resolver. Então aí que entra a inteligência artificial. Agora as máquinas passaram a ter um outro olhar para os problemas, um olhar com um raciocínio, um pensamento inteligente atrás desses problemas, tá? Pra gente é muito simples, né? Mas para um computador não é, pessoal. Então eu trouxe aqui um outro exemplo, né? Que se a gente pensasse em uma inteligência artificial, imagina que a gente quer criar uma máquina que ela reconheça cachorros, né? Então a gente vai pôr foto de um cachorro e ela vai falar se é um cachorro ou não, tá? Então, pessoal, pra gente, de novo, é um problema muito simples, né? A gente olhando essas duas fotos aqui, embora sejam cachorros diferentes, a gente sabe dizer que é um cachorro, justamente porque a gente vem vivendo a vida, a gente já viu cachorros na nossa vida, a gente já viu cachorros e a gente já viu outros animais. Então a gente sabe dizer o que é um cachorro ou não. A gente sabe que cachorros eles podem ser diferentes porque tem várias raças e tudo mais, né? Foi assim que a gente aprendeu, vivendo, vendo, né? E pra gente ensinar uma máquina, pessoal, não é muito diferente disso, tá? A única diferença é que a gente teria que mostrar para essa máquina diversos exemplos de cachorros, né? Então, a gente carregaria, né, nesse computador milhões de imagens de diferentes tipos de cachorros, tá? Vários exemplos de cachorro, tá? De tal forma que ela, né, recebendo todas essas imagens, processando, analisando essas imagens, quando a gente mostrasse de um cachorro, ela pegasse e falasse: ah, é um cachorro, eu já conheço como é um cachorro, eu já vi milhões de cachorros, é um cachorro. E visse a imagem de um leão e falasse: não é um cachorro, tá? Porque não é um cachorro.
De novo, pra gente um negócio muito simples, né? A gente sabe o que é um leão e a gente sabe o que é um cachorro. Mas, pessoal, uma máquina poderia se perder aí no meio do caminho também, né? Porque, veja bem, o leão, querendo ou não, ele compartilha características semelhantes a um cachorro, né? Seja o pelo, é quadrúpede, 4 patas, tem rabo, tem um focinho, tem orelha, né? Então, assim, mesmo que pra gente ainda seja simples, né? Esse daí ainda poderia ser um problema para AI, sabe? Se aparecesse ali um leão no meio, né? A gente não sabe se ela consideraria um cachorro ou não, às vezes. Isso daí depende também dos dados que a gente passa para ela, da qualidade dos dados, né? Então, justamente a gente passar 1 milhão de cachorros para ela, vai ter certeza que todos são cachorros. Se tiver um gato ali no meio, pode atrapalhar ela para interpretar o que é um cachorro, tá? E pessoal, essa que é a ideia, né? Essa que é a ideia de aprendizado de máquina, machine learning. É mais ou menos assim que a gente ensina, que a gente dá inteligência, né? Que a gente cria a inteligência artificial, tá? Então, através da análise de diversos dados, a máquina cria padrões entre os dados, separa o que é considerado certo, o que é considerado errado e toma suas decisões. Então, o que alimenta a inteligência artificial para ela de fato ter uma inteligência, ela de fato saber o que é um cachorro, é a gente trabalhar com uma amostra de dados, alimentar ela com vários dados, né, relacionados àquilo, né? Então, no caso aqui, cachorros, mas se fosse para identificar gatos, a gente mostraria diversos exemplos de gatos, de moto, por exemplo, a gente mostraria várias motos, né? De tal forma em que, depois dele receber várias informações, ver vários exemplos, quando ele se depare com a situação ali de determinar se é um cachorro ou não, ele tem um raciocínio automático falar, é um cachorro, não é um cachorro. Tudo bem? É mais ou menos por esse lado, pessoal. Não dá, eu acho que assim fica difícil entrar numa questão muito técnica, porque às vezes pode até confundir um pouco mais. Mas essa aqui que seria a ideia, né? De como que as inteligências artificiais são treinadas para de fato serem inteligentes, tá? E aí, aqui a gente tem algumas aplicações da inteligência artificial, tudo bem? Então eu trouxe aqui casos, eu acho que, embora pareça um negócio muito, né, muito sofisticado, a inteligência artificial, ela está muito mais presente do que a gente imagina. Tá? Então, por exemplo, eu trouxe aqui casos que vocês talvez estejam familiarizados, como, por exemplo, anúncios. Né? Quem nunca esteve procurando, às vezes, um produto na internet, por exemplo, uma bicicleta para comprar, e você seguiu sua vida, e depois você voltando lá, navegando na internet, usando suas redes sociais, você percebe que aparece um monte de anúncios de bicicletas, de lojas de bicicletas relacionados a bicicletas. Pessoal, é justamente uma inteligência artificial por trás disso, que está ali vendo os dados, né, o que você está fazendo ali, o que você está procurando, tá, de forma a direcionar anúncios para você, tá? A questão da recomendação do YouTube, né? O YouTube ele te recomenda vídeo com base nos vídeos que você vem assistindo, né? Então tem uma inteligência artificial por trás disso, ela que vê ali quais vídeos você tem assistido e recomenda coisas semelhantes, né? E o mesmo do Netflix, né? A página inicial de todo mundo que tem Netflix deve ser diferente, porque cada um assiste coisas diferentes e tudo mais, e é a mesma coisa, ele recomenda com base no que cada um assiste. Tá? E aí a gente também tem claramente a aplicação da inteligência artificial para outros aspectos também um pouco mais complexos, né? Por exemplo, reconhecimento facial, né? Para desbloquear o celular, ou até mesmo hoje em dia câmeras de segurança de aeroporto que tem reconhecimento facial, tem uma inteligência ali por trás que fica fazendo reconhecimento justamente para procurar criminosos fugitivos, por exemplo. A gente fala de processamento de linguagem natural, né? Então a gente já está acostumado hoje em dia a ver, né, comandos de vozes, né? A gente, o Hey Google, né? A gente falar com o nosso celular. Esse processamento de linguagem natural é justamente um desenvolvimento de inteligências artificiais que cada vez mais interpretam melhor o que a gente fala. Porque querendo ou não, pessoal, um idioma, né? O português que aqui no Brasil, né, a gente sabe que dependendo da região, ele pode variar bastante, né, tem a variedade linguística, né, o dialeto diferente, gírias diferentes, enfim, uma inteligência artificial aí já trabalhando para cada vez mais, né, interpretar melhor a nossa linguagem, né? A tradução, a geração de legendas automáticas no YouTube, por exemplo, é um exemplo disso, tá? Hoje, carros autônomos, a gente já fala disso, de carros que dirigem sozinhos, tá? A gente tem uma AI por trás disso. Se vocês tiverem curiosidade, eu coloquei no nosso e-book um link, né? Um carro andando na China totalmente sozinho, sem motorista nenhum. Vocês podem procurar no YouTube também, é uma loucura.
tem uma inteligência artificial por trás, e também as assistentes virtuais, né, que a gente, né, como eu falei, a gente já está até um pouco mais acostumado. É uma inteligência artificial ali por trás, né? Ela está entendendo o que você fala, ela entende o que você pede, né? Enfim, tudo bem, turma?